Boa noite, meu povo! 33º dia desta Santa Quaresma. Boa noite, meu povo! Sexta-feira, 11 de abril de 2025, 33º dia deste retiro quaresmal. Aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, e clamamos a Jesus que, por meio do Divino Espírito Santo que faz novas todas as coisas, possa ser renovado o nosso coração. Um coração disposto a amar, a servir e a perdoar. Um coração voltado para Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, Palavra de Deus, liturgia diária desta sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a divindade de Cristo é uma verdade que incomoda. Por ordem do Pai, mostrai-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus.
A grande verdade que incomoda é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É Deus conosco, o Emanuel. Cristo significa ungido de Deus. A divindade de Cristo. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. No evangelho de hoje, Jesus está no templo de Jerusalém durante a festa da dedicação. E após terminar o discurso do bom pastor, é mostrado um trecho fundamental. A hostilidade dos judeus chegando ao seu máximo, de modo que Jesus se retira para o lugar onde Jesus batizava, no Rio Jordão. Aqui temos a sensação de que uma missão de Jesus foi cumprida e realizada. Primeiro, ele começou a realizar milagres e obras. Depois, ao ser hostilizado por causa delas, agora no evangelho de hoje, os judeus já não estão repreendendo Jesus pelas obras que ele realizava no sábado, mas perseguem as suas declarações, porque ele se faz igual a Deus. Alguns versículos antes deste evangelho, os judeus perguntaram a Jesus: até quando você vai nos manter em suspense? Se você é o Messias, diga-nos claramente. Contudo, nosso Senhor evitava a palavra Messias, porque muitos interpretavam esse título de forma equivocada. E então ele fez uma afirmação ainda mais ousada: eu e o Pai somos um. No capítulo 8, no versículo 58 de São João, ele também enfatiza sua divindade, mas de outra forma. Antes que Abraão fosse, eu sou. Nessa frase, ele está claramente usando a declaração que Deus, na sarça ardente, fez diante de Moisés. Eu sou. Como se dissesse: eu sou o próprio Filho de Deus que se fez homem. No entanto, ainda que as declarações fossem evidentes, os judeus, mais uma vez, quiseram apedrejá-lo por uma suposta blasfêmia. É importante que estivéssemos no mundo moderno. Provavelmente os judeus não iriam querer apedrejar Jesus porque eles encontrariam algum teólogo supostamente católico ou protestante liberal que diria: ora, essa parte do Evangelho de João é um acréscimo da comunidade primitiva, uma reflexão teológica desse evangelista. Jesus não pensava nessas coisas, pois era apenas um homem. Muitos cristãos modernos, infelizmente, estão começando a perder a fé, relativizando e dizendo que a consciência e a fé que tiveram em Cristo foram somente uma invenção humana. Entretanto, se Jesus não se declarou como Deus que se fez homem, fica inexplicável a razão da sua morte, pois ele foi condenado pelos judeus exatamente por se mostrar como Filho de Deus. Eram eles que interpretavam de forma contrária, achando que Cristo era um homem que se fazia Deus, mesmo que ele não parecesse afirmar: eu venho do alto, eu sou Deus. Desse modo, Jesus foi julgado, condenado e apresentado para Pilatos por razões aparentes, uma vez que os judeus não podiam apresentar as verdades, razões de sua condenação. Nós, cristãos, precisamos novamente voltar a ter uma fé arraigada e inabalável em Jesus e em sua divindade. Renovemos, portanto, nesta Santa Quaresma, a nossa fé nele como Deus que se fez homem, rejeitando com desprezo as ideias de que ele era apenas mestre, que tinha uma grande causa e que a Igreja inventou a divindade de Cristo. Para isso, sejamos humildes, crendo no que creram
os apóstolos e no que fez os mártires derramarem o seu sangue. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Guardemos isso em nosso coração como uma certeza de fé. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 33º dia do Retiro Quaresmal, sexta-feira, dia 11 de abril, responsabilidade perante o Pastor Supremo das Almas. Continuando o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. 33º dia. Do amor generoso das almas imortais decorre um segundo traço bem visível da alma do sacerdote: a emocionante convicção de sua responsabilidade para com o Pastor Supremo das almas. Todo homem deve ter o sentimento da sua responsabilidade, mas ninguém o tem mais fortemente que o sacerdote. Todo homem deve fazer o seu exame de consciência, mas ninguém deve fazê-lo mais severamente que o sacerdote. Os sacerdotes de Cristo sabem que imensa responsabilidade vai de par com os seus poderes. Sabe que um mau padre pode acumular mais ruínas do que as pode reparar 10 anjos. Que sacerdote não tremeria a lembrança da sua responsabilidade, pelo fato de lhe estar nas mãos a sorte da Igreja? O reino de Deus só pode dilatar-se entre os homens, se o semelhante de nosso Senhor Jesus Cristo irradiar brilhante da alma dos próprios sacerdotes, se o seu gênero de vida der testemunho em favor de Cristo e eles mostrarem na sua vida o que pregam nos seus discursos. Sentimos que devemos ser portadores de luz nas noites agitadas e que devemos elevar os nossos fachos acesos com a flecha do céu acima dos caminhos terrenos, envolvendo-nos envoltos nas trevas. Sentimos que precisamos de mãos robustas e braços cheios de força divina para estendê-los a todos os que caíram. Sentimos que devemos ter um coração ardente, um coração inflamado, junto ao divino coração de Jesus, um coração que com amor compassivo trabalhe por libertar todas as ovelhas que se debatem no meio dos espinhos. Eis aí o que sente a alma sacerdotal. Sente-o e freme com isso. Sim, os sacerdotes sentem bem o que o sacerdócio é. É a mais sublime vocação que possa caber ao homem na terra, mas ao mesmo tempo a mais difícil. Só lhe pode permanecer quem sabe libertar-se de tudo quanto significa dinheiro, carreira, bem-estar e vida de família. Só lhe podemos pertencer aquele que vive de uma flama inextinguível, com todos os seus pensamentos, todos os seus intentos e ambições, todo o seu redor, todo o seu ardor, tudo concentrado na realização da obra de Cristo, na salvação das almas, na dilatação do reino de Deus. Só pode fazer-se sacerdote quem sabe, quem compreende que não há no mundo alegria mais santa, mais elevada, mais fecunda do que ser, para seus irmãos que procuram o caminho nas trevas, um facho aceso no coração de Cristo, ser o pastor que reconduz a Cristo e as ovelhas perdidas nos espinhos. Só pode fazer-se sacerdote quem pode dizer como o santo cura d'Ars: se eu já estivesse com um pé no paraíso e ainda pudesse salvar um só pecado na terra, não hesitaria um só instante em voltar à terra.
Só pode fazer-se sacerdote quem pode dizer de si mesmo estas palavras do Senhor: Vim trazer fogo à terra, e que desejo senão que ela arda? Só pode ser sacerdote quem não é como o fio elétrico que traz aos homens a corrente vivificadora, mas conserva-se do próprio gélido, mas sim aquele que pode dizer aos fiéis estas palavras de São Paulo: Sede meus imitadores, como eu sou imitador do Cristo. Só pode ser aquele a quem se aplica estas palavras de São Paulo: Fiz-me todo de todos, a fim de salvá-los todos. Nos lembra a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Ou ainda que pode dizer estas palavras do apóstolo, cheias de um amor entusiasta do próximo: deixaria ser eu próprio anátema, longe de Cristo, por meus irmãos. E já que o sacerdote sente essa imensa responsabilidade, necessita de um exame de consciência contínuo e rigoroso. Se a verdade que as palavras têm um sentido em si mesmas, então a nossa palavra sacerdote quer dizer um santo presente de Deus. Os homens nos chamam meu padre. Meu pai é o título mais nobre que possa receber um sacerdote, mas ao mesmo tempo é também um grande aviso para nós. Somos realmente assim, sempre e em todas as nossas ações? Sem dúvida, este título acompanha a função e não a pessoa, mas não temos direito de enganar-nos a nós mesmos. Se todo cristão deve ser alter Christus, um outro Cristo, quanto mais o sacerdote, nós que devemos mostrar tudo o que de Cristo é saudável na terra. Mas se quisermos ser tais como nos chamam, cumpre que pouco a pouco cheguemos a fazer com que Cristo apareça em lugar do nosso eu, que nossos desejos, nossos projetos, nossas ambições deem lugar aos desejos, aos projetos, às ambições de Cristo. Devemos dizer o que São João Batista disse do Salvador: cumpre que ele cresça e que eu diminua. Devemos chegar a tal ponto que se aplique a nós esta frase de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Devemos nos tornar como as santas espécies no Santíssimo Sacramento. Tudo que há em mim é mera aparência exterior, um acessório, mas o essencial em mim é Cristo. Esse despojamento de alma sacerdotal, essa exinanitio, é um exemplo dessa morte mística, que em verdade é o mais belo incremento de vida. E todo sacerdote deve sentir que a sua santa vocação lhe impõe essa obrigação. Nos tempos que correm, os homens têm apenas pequenos receptores para perceber as ideias eternas. Os sacerdotes têm que vir em seu auxílio, aumentando cada vez mais fortemente em nós mesmos as energias da estação emissora. Faz-se necessário, hoje em dia, que façamos irradiar as belezas da vida cristã com tal superioridade, que eles encontrem eco mesmo nas almas possuidoras do mais fraco aparelho receptor. É esse sentimento profundo da sua responsabilidade que aparece como segundo traço característico na fisionomia dos sacerdotes da Igreja. É o eterno aviso que estas palavras do pastor nos lembram.
Vós sois o sal da terra, se o sal ficar insosso, com que se há de salgar? Então ele não presta mais, senão para ser posto fora e calcado aos pés pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade situada sobre uma montanha não pode estar escondida. Brilhe ainda mais a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo a nossa boa obra, eles glorifiquem o vosso Deus que está nos céus. Nos fala Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Meus irmãos, ninguém pode predizer quantos dias ainda deve durar o reino de Deus. Mas é certo que enquanto houver um sacerdote que toda manhã antes de começar o seu trabalho contemple duramente a meditação. Nosso Senhor Jesus Cristo e lhes pergunte: Senhor, como poderei hoje cumprir a vossa santa vontade? Reino de Deus, apesar de todos os ataques e perseguições, continuará a viver e prosperar. A Igreja de Cristo continuará a fazer conquistas e a estender-se enquanto houver sacerdotes que todo dia façam a si mesmo estas perguntas do apóstolo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Ele se propõe essa pergunta e lhe responde imediatamente com São Paulo: tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os santos, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma poderá separar-nos do amor de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, nos lembra a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao 39. Não é verdade que hoje em dia a humanidade não precise mais de padres. Ao contrário, precisa mais, mas somente de padres santos. Não precisa de padres de alma gélida, não precisa de padres de caráter fraco, não precisa de padres funcionários, mas hoje em dia ainda as almas que aspiram à luz eterna afluem para os padres cuja alma arde do amor de Cristo, para afluem cujo coração bate uníssono com o coração de Cristo. Como por uma chama na calma noite de verão, as mariposas que buscam a luz voam para a branda claridade da lâmpada nas nossas mesas de trabalho. Ah, irmãos, rezai por padres desta elevação, porque nós também rezamos deste modo por nós mesmos. Senhor, fazei que eu seja um instrumento de vossa paz. Que seja o sal que preserva da corrupção, que seja a luz do mundo que mostra o caminho que conduza à vida. Que seja a claridade colocada sobre a montanha, cujos exemplares se avistam de longe. Que seja um círio que vos ilumine, que seja um facho ardente que segurais na vossa mão. Que seja um sacerdote segundo o vosso coração, sagrado Jesus, no qual vossos fiéis e vossos cordeiros
parecem Ele é a verdade, a verdadeira luz que nos guia para Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É diante de Jesus que nós clamamos a bênção, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação. Rezando pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem também. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós terminamos este momento em que rezamos, meditamos a palavra de Deus, neste 33º dia desse retiro quaresmal. Cantemos como nós iniciamos cantando.